Antes das missões Apollo, era possível detectar um sinal de laser refletido na Lua. Em um artigo com o título The Laser's Bright Magic, publicado na revista National Geographic em 1966, ou seja, 3 anos antes da Apollo 11, relata um experimento que mostra que um raio laser pode chegar à Lua e retornar à Terra sem a necessidade de espelhos na Lua. Há 4 anos, um laser de rubi, consideravelmente menor do que aqueles agora disponíveis, disparou uma série de pulsos na Lua a 240 mil milhas de distância. Os feixes iluminaram um ponto com menos de 2 milhas de diâmetro e foram refletidos de volta à Terra com força suficiente para ser medido por equipamentos eletrônicos ultrassensíveis. Então, sem espelhos na Lua, já era possível detectar a reflexão de um raio laser emitido da Terra. Não é necessário que existam espelhos na Lua para que experimentos de reflexão de laser sejam realizados. Além disso, o homem não precisa pisar na Lua para que existam supostos espelhos lá. Os soviéticos, com as missões Luna, alegadamente, enviaram espelhos à Lua, e não foi necessário que o homem soviético pisasse na Lua para isso. Quando as pessoas olham para essa foto, geralmente pensam que um desses feixes de laser é o laser refletido da Lua. Mas não é. O feixe de laser refletido da Lua não pode ser visto pelos seus olhos. Cada pulso de laser emitido tem cerca de 10 elevado a 17 fótons. Mas dessa quantidade enorme de fótons emitidos, apenas cerca de 5 fótons são refletidos e detectados por telescópios gigantescos em laboratórios associados à NASA. Sinto muito, o feixe de laser supostamente refletido pela Lua é apenas um gráfico no computador. Aliás, quem garante que esses 5 fótons foram realmente refletidos pela Lua? Com os supostos espelhos na Lua, a distância Terra-Lua foi calculada de maneira simples. É só cronometrar o tempo que o laser gasta para ir à Lua, ser refletido pelo espelho e voltar à Terra. Depois, esse tempo é dividido por 2 e multiplicado pela velocidade da luz no vácuo. A distância entre a Terra e a Lua foi calculada em cerca de 384 mil quilômetros. Bom, seria concebível emitir um feixe de laser na Terra e acertá-lo num suposto espelho menor do que um monitor de 25 polegadas a 384 mil quilômetros de distância? Se a Terra e a Lua estivessem paradas e não existisse refração da luz, até que, depois de algumas milhares de tentativas, haveria uma chance mínima de acertar o espelho. Mas não é o caso. Veja a seguir uma representação do sistema Terra-Lua. Essas imagens foram feitas no AutoCAD e mostram que, para 0,1 grau de inclinação do feixe emitido na Terra, esse feixe sofreria um desvio horizontal de 670 km na posição da Lua. – 670 km! Não se esqueça de que, caso o modelo no AutoCAD considerasse a refração e os movimentos relativos da Terra e Lua, esse desvio seria muito maior. Tente imaginar o grau de precisão necessário para mirar um feixe de laser num pequeno espelho na Lua a 384 mil quilômetros de distância. Parece difícil, e é mesmo. Mas eu diria que a emissão do laser é a parte mais fácil do experimento. Não é apenas emitir o laser e acertar no espelho, mas também de ter um telescópio na posição exata para detectar o laser refletido.
No episódio do programa de TV Mythbusters, os dois apresentadores foram até o Observatório Apache, onde são emitidos os lasers até a Lua. O que vimos depois? Uma funcionária teclando em um computador para o laser ser disparado, e depois um gráfico é gerado no computador. Essa é a melhor prova que temos da existência de espelhos na Lua? Um mero gráfico no computador? Sério? Esse é o gráfico dos fótons detectados. A coordenada vertical representa o tempo de recepção do sinal e é graduada em nanosegundos. A coordenada horizontal representa a duração da medida e é graduada em minutos. Em um nanosegundo no vácuo, a luz viaja 30 centímetros, mas como o laser deve fazer uma viagem dupla, ir à Lua e voltar à Terra, essa distância deve ser dividida por 2. Então, um nanosegundo no gráfico corresponde a uma distância de 15 centímetros percorrida pelo laser. Podemos ver no gráfico que há uma barra horizontal de fótons que é mais densa para um determinado valor da coordenada vertical do que para outros valores dessa coordenada. Vemos também que essa linha, mais concentrada na coordenada vertical, tem cerca de 3 nanosegundos. Ou seja, existe uma diferença de 3 nanosegundos na detecção dos fótons nesse intervalo. Isso significa que a diferença da distância percorrida entre esses fótons nessa região é de no máximo 45 centímetros. Como a detecção está concentrada em uma diferença de cerca de 45 centímetros e o tamanho do espelho é compatível com esse comprimento, os crentes das missões Apollo pensam que isso prova que o raio laser foi refletido por um espelho deixado na Lua. Mas esse raciocínio é no mínimo duvidoso. O intervalo representa uma variação da distância percorrida pelos fótons e não a largura da superfície que é atingida pelo laser refletido. É impossível determinar o tamanho da superfície que reflete o raio laser na Lua. Tudo o que podemos afirmar é somente a distância percorrida pelo fóton. A viagem que foi feita pelo laser apenas nos permite medir com mais precisão a distância que o laser viaja, e não o tamanho do alvo que é atingido por ele. No gráfico, existe uma nuvem de fótons detectados com uma diferença de 120 nanosegundos, o que representaria 1,8 metros. Dado o pequeno tamanho do espelho, a maioria desses pontos só pode vir da própria superfície lunar, o que mostra que ela é capaz de refletir o raio laser sem a necessidade de espelhos. O raio laser chegaria muito difratado na Lua e atingiria uma área de mais de 1 km². Se um espelho existe nessa área, ele seria uma parte extremamente pequena dela, e assim contribuiria muito pouco para o sinal refletido, mesmo que reflita muito bem. Ora, se o laser for varrido através da superfície lunar, a qualidade do sinal retornado não será constante. É fácil entender o porquê. O laser atinge uma área desnivelada da Lua. Os fótons percorrerão diferentes distâncias e não voltarão ao mesmo tempo. O resultado é que eles aparecerão como uma nuvem de pontos no gráfico dos fótons refletidos e não haverá uma posição clara do sinal retornado. Por outro lado, se o laser atinge uma área da Lua que é perpendicular ao feixe, muitos fótons percorrerão aproximadamente a mesma distância e assim voltarão aproximadamente ao mesmo tempo, o que formará uma linha concentrada no gráfico, indicando uma região mais reflexiva do que outras. Ou seja, a linha concentrada de fótons refletidos no gráfico depende da inclinação da superfície lunar em relação ao raio laser.
Podemos especular que, antes da Apollo 11, a NASA varreu sistematicamente um raio laser sobre a superfície lunar para tentar encontrar as áreas mais reflexivas da Lua. Depois de ter encontrado essas áreas mais reflexivas, tudo que a NASA precisava fazer era associá-las aos futuros locais de pouso das missões Apollo, onde seriam deixados os supostos espelhos na Lua. Esse vídeo foi baseado no livro da Farsa. O livro da Farsa é o mais robusto material escrito em língua portuguesa que expõe a maior mentira do século XX. Escrito pelo doutor em física Douglas Aleodin, o livro da Farsa tem mais de 300 páginas e mais de 100 figuras. O estoque é limitadíssimo, não deixe a oportunidade passar. Venha fazer parte desse momento histórico. Adquira o seu exemplar do livro A Farsa da Ida à Lua. Link no comentário fixado e descrição. Obrigado!